Ora viva, minhas amigas e meus amigos. Eu sou o pastor Cianuque Monteiro. Vocês são sempre bem-vindos aqui ao nosso live. Já chegamos, camarada. Aqui estamos novamente com vontade de aprender. Você que esteve ontem aqui no nosso live, certamente você aprendeu muito. E você que está chegando hoje, saiba que nós estamos falando, ou estamos a falar sobre o judaísmo e o cristianismo. Não confunda, judaísmo é judaísmo, cristianismo é cristianismo. Eu estou aqui à espera de vocês para darmos continuidade ao nosso bate-papo. Hoje eu vou deixar vocês ligarem. Hoje vocês poderão ligar. Hoje vocês poderão ligar, participar. Ao participar, vocês vão responder a seguinte pergunta: por que muitos cristãos insistem em usar elementos da religião judaica, incorporando-a no cristianismo? Essa é a questão de hoje. Eu aguardo pelas vossas partilhas, vocês que não têm deixado mal aqui, a página e o canal Teólogo Cianuque Monteiro. Estou aqui à espera de vocês. Comenta, menciona, partilha e vai dando vários corações, vai dando vários likes, vários likes, vários likes. E nós já estamos aqui do outro lado. Deixa-me aqui também partilhar. Deixa-me aqui também partilhar. Aí o Serafim Macoco já diz: cheguei, cheguei. Que bom que você chegou. Fico muito agradecido pelo carinho da sua audiência. Chegou, comentou, fez certo. Agora vai dando vários corações, partilha e mencione seus amigos para que eles possam também beneficiar desse estudo gratuito. Para eles possam beneficiar desse estudo inteiramente gratuito, público, aqui no nosso canal, na nossa página. Você que ainda não segue, ainda não se inscreveu, ainda não se inscreveu no canal do YouTube, é só colocar Teólogo Cianuque Monteiro e você vai estar dentro daquilo que é o canal. Inscreva-se, nós queremos bater 1.000 inscritos para começar a fazer lives em simultâneo no Facebook. O YouTube só permite fazer lives, como faço no Facebook, com 1.000 inscritos no mínimo. Uns usam aplicativos para lives, mas eu quero bater os 1.000. Já estou em quase 700, falta pouco. Se você se inscrever, você vai ajudar a bater 1.000 e estamos a fazer live ao mesmo tempo. Os angolanos estão mais no Facebook, os brasileiros estão mais no YouTube. Então, é por aí. 11 pessoas assistindo, apenas 4 reagindo com like. Está muito fraco, está muito fraco. Kiala está presente. Kiala, vai mencionando seus amigos, partilha esse live. Glória a Teresa, Pai do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Que bênção, que bênção. Bem, vamos então começar. Para quem só está a chegar hoje, saiba que ontem eu estava a falar um bocadinho sobre essa tendência de muitos cristãos pegarem símbolos da religião judaica, e incorporarem nas suas igrejas. Símbolos como, por exemplo, a Arca da Aliança, começaram a ser introduzidos por muitos cristãos. Estou aqui a colocar o meu WhatsApp para vocês ligarem.
Sim, eu estava aqui a dizer que muitos cristãos pegam a réplica da Arca da Aliança. Onde é que se encontra a Arca da Aliança? Com a destruição do templo, que ocorreu no ano 70 DC, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém e destruiu o templo. E se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, aquela passagem que você encontra em Mateus 24, onde Jesus diz, os discípulos mostram a estrutura arquitetônica esplêndida do templo judaico a Jesus, e Jesus disse para os discípulos: Vedes, em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus saiu do Monte Moriá, onde se encontra o templo, avançou em direção ao Monte das Oliveiras, onde ele ensinava os discípulos. Os discípulos o seguiram e perguntaram a eles: Dize-nos, quando serão essas coisas? A destruição do templo, que não ficaria pedra sobre pedra. E não ficou pedra sobre pedra, senão os muros da lamentação, os muros das lamentações que vocês veem até hoje, onde as pessoas vão lá fazer peregrinação, deixam pedido de orações e depois são recolhidos aqueles pedidos. Aquilo é a única recordação do templo onde os judeus oram. Onde está agora uma mesquita da religião islâmica. A profecia bíblica diz que o terceiro templo vai ser reconstruído, mas para isso, em termos de relações internacionais, em termos de geopolítica, já dá para ver que vai haver um grande conflito. Um grande conflito entre judeus e palestinos, que é o que já tem havido. Mas, para a reconstrução do terceiro templo, um conflito político e militar se avizinha. Então, é importante vocês saberem isso, que com a destruição do templo, hoje os judeus não têm mais a Arca da Aliança. E eles próprios nem fazem réplica da Arca, mas muitos cristãos, nomeadamente neopentecostais, criaram réplicas da Arca da Aliança e usam essa Arca da Aliança em suas igrejas. Muitos deles, por não saberem o que significa a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma caixa feita de madeira coberta de ouro, ela era toda coberta de ouro, onde ficava dentro a vara de Arão que floresceu, ficava dentro também a tábua dos 10 mandamentos da lei. E tinha uma tampa por cima, essa tampa que era chamada de propiciatório. A tampa por cima da Arca da Aliança chamada de propiciatório, e por cima do propiciatório tinha uma imagem de dois querubins virados um em direção ao outro, olhando para baixo, olhando para a lei que condena o homem, porque nem o homem jamais cumpriu a lei com exatidão. E o sacerdote tinha que pegar o sangue do cordeiro para aspergir por cima do propiciatório, ou seja, o sangue do cordeiro tapava a lei e os querubins olhavam para o sangue em vez de olhar para a própria lei. Então era um símbolo, era uma forma de expiação dos pecados dos antigos, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Vocês que estão chegando, aí está aí o Jaime Jesus, o Jaime Manuel de Souza, Jaime, meu irmão, vão partilhando. Está aí o José, está aí o Paulo Rico, está aí o Neuvio Lemos. Neuvio Lemos é teólogo. Obrigado pelo carinho da tua audiência, da vossa audiência. Está aí o Cláudio Alberto Saleno. Boa, obrigado pelo carinho da vossa audiência. Partilhem esse live, partilhem, vão dando vários corações, vão subindo vários corações. Assim você engaja a página, engaja o live, mais pessoas são abençoadas. Deixa-me aqui também dar graças a Deus, glorificar a Deus, porque estou a receber muitas mensagens de cristãos que estão a mandar, tanto no meu perfil como na página, dizendo: Pastor Sihanouk, você tem sido um canal de bênção para os angolanos, para nós em Angola, está a fazer um grande trabalho e nós estamos juntos nessa luta pela verdade, estamos juntos nessa luta contra o falso profetismo, contra os falsos ensinamentos, contra as heresias, contra o engano, contra a bruxaria no seio dos púlpitos.
A todos vocês, o meu muito obrigado. Eu não faço isso para aparecer, para ser melhor, mas é o zelo pela obra de Deus, o amor que temos pela causa de Deus, que nos faz lutar em prol da verdade. Os likes subiram para 20. Obrigado pelo carinho da vossa audiência. Vão mandando, vão impulsionando. Obrigado. Eu vou continuar. Enquanto vocês estão a trabalhar, também estão a assistir, estão a trabalhar, estão a mandar like, estão a mencionar, estão a partilhar, para eu não me distrair aqui, vou trabalhando. Já estou aqui a explicar sobre a Arca da Aliança que desapareceu com a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Então, todas essas réplicas da Arca da Aliança que são construídas, levadas em igrejas, como a Universal fez no templo. Olha, só mesmo uma igreja dá nome de Templo de Salomão. Isso já é um desserviço ao cristianismo, já é um desserviço à Igreja de Cristo. Templo de Salomão como? Só mesmo esse templo de Salomão ser construído fora de Jerusalém já é contra a própria ordenança de Deus. Deus escolheu Jerusalém para ser a cidade onde ele seria adorado pelos judeus. Os gentios também viajavam, peregrinavam em Jerusalém, nas festas judaicas, por quê? Por causa das muitas diásporas e dos cativeiros que os judeus tiveram. Por exemplo, os judeus tiveram cerca de 400 anos no Egito, no norte da África. Os judeus tiveram 70 anos na Babilônia. Os judeus, depois da Babilônia, tiveram sob custódia dos medos persas. Os judeus tiveram contato com os gregos, com os romanos e muitos outros povos. E neste contato, os judeus levavam a esperança do monoteísmo, a esperança da vinda do Messias. Os judeus sempre esperaram o Messias. E também levavam, no entanto, a crença monoteísta. Também já expliquei aqui, teísmo de Deus, Deus. A crença de que existe um só Deus. Num mundo politeísta, num mundo onde existiam vários deuses, os judeus levaram a crença monoteísta. E eu perguntei aqui ontem e expliquei por que muitos cristãos estão a desfazer as obras que Paulo fez. Jesus é o fundador do cristianismo, mas muitos dizem que é Paulo, na verdade, o grande precursor e disseminador do cristianismo. Paulo e Jesus foram judeus, os primeiros apóstolos foram judeus, por isso ontem eu falei sobre raízes judaicas do cristianismo. O único gentio que fez parte da escrita da Bíblia foi Lucas. Moisés, o primeiro escritor da Bíblia, a João, o apóstolo, o profeta que escreve o livro do Apocalipse, todos foram judeus. Jesus foi judeu e próprio Paulo disse que ele tinha grande tristeza no seu coração pela incredulidade dos judeus. Pois ele próprio, Paulo, também era judeu da tribo de Benjamim e ele sentia dor. Ele diz, o próprio Cristo também era judeu segundo a carne. Então, Cristo não era gentio, Paulo não era gentio, embora fosse apóstolo para os gentios. Eles eram judeus. E Paulo entendeu aquilo que os judeus não haviam compreendido. O que os judeus não haviam compreendido? Os judeus tinham, embora eles falassem de Deus e dessa crença monoteísta, os judeus tinham Deus como um Deus nacional. Aí você entende por que Jonas desobedece à voz de Deus quando lhe ordena ir pregar em Nínive. Nínive era a capital da Assíria. A Síria, um império cruel que assassinava os seus inimigos, que os degolava e pendurava a cabeça dos seus inimigos. Então, Jonas, além do medo que ele tinha, sabia da crueldade desse povo e também ele tinha Israel como sendo um Deus nacionalista, um Deus nacional, um Deus só para Israel. Então, Jonas foge para Tarsis, uma cidade oposta a Nínive, para não pregar, porque ele queria que Deus julgasse o povo de Nínive, os ninivitas. Perdão. Foi assim que Jonas, no entanto, desobedece. E quando Deus perdoa, Jonas ficou triste. Essa tristeza de Jonas, esse ciúme de Jonas, não é apenas da pessoa de Jonas, é do próprio judeu. Quando Paulo diz que eu exalto os gentios para ver se crio emulação ou ciúme aos judeus, para ver se consigo salvar alguns deles, é esse ciúme que é representado por Jesus na parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é, na verdade, uma representação dos gentios e judeus. Muitas parábolas Jesus foi falando para mostrar
que os gentios, os judeus negaram a sua oferta graciosa, porque confiaram na sua própria justiça, na justiça própria. E Jesus começa a contar, então, muitas parábolas. Quando Jesus conta aquela parábola da boda, que convidou pessoas, cada um começou a dar desculpa para não aparecer, ele disse, então, abra a porta, convide quem quiser, coxos, aleijados, quem tiver passar, qualquer pessoa. O que é que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que ele oferece a salvação para os judeus, eles negam, então ele abre a porta para os gentios. João fala isso, veio para o que era seu, os seus não o receberam. Veio para o que era seu, e os seus, ele usa singular e plural, não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que crê no seu nome. Ele veio, primeiramente, para o seu próprio povo, e Paulo também diz que as primeiras palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Mas depois, o que é que acontece? Jesus diz, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Convém que eu vá até elas também, congregas para que haja um só pastor, um só rebanho. Ou seja, Jesus está a dizer que existiam ainda os gentios que não são do aprisco de Israel. E convinha que juntassem tanto gregos, gentios, os gentios, bárbaros, judeus, todos, para formar um único rebanho. Então, o povo de Deus, a igreja de Cristo, é essa junção de judeus e gentios. Mas os judeus não acreditaram nisso. A maioria não creu em Jesus como sendo o Messias. E os judeus que você tem agora também, a maioria não creem que Jesus é o Messias. Eles ainda aguardam a primeira vinda do Messias. Quando Jesus amaldiçoa a figueira, aquela figueira que tinha aqueles figos que eram, não esse figo que nós conhecemos hoje, mas uns figos assim, meio diferentes, que naquela época davam uma espécie de umas flores para brotar o próprio figo, e aquelas flores que dava eram comestíveis. Nem aquilo tinha. Jesus estava com fome, mas a figueira era tão folhas verdejantes, bonitas, e Jesus amaldiçoou e disse, nunca mais coma de ti fruto algum. Na verdade, era um símbolo da religião judaica, que você tinha ela enfeitada com a parte dos ritos, com festas, tudo bonito, mas que, na verdade, eles estavam fora do padrão divino. Quer dizer que Jesus, dentro daquilo que é o padrão do Messias concebido na mente dos judeus, Jesus estava fora de si, fora deste padrão. Os judeus concebiam o Messias como sendo um rei guerreiro, como Davi. Tanto é que o Messias que eles aguardam vai ser alguém com poder militar, vai ser alguém com poder político. Mas que, na verdade, sabemos que não é o Messias, mas é o anti-Messias que eles aguardam. E então Jesus começou a contar várias parábolas. O filho pródigo representa os gentios. O irmão mais velho que ficou sempre lá, mas que não beneficiou, representa os judeus. Quando Jesus conta do filho, que o pai diz, outra parábola, filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele refilou, não foi, e depois foi, arrependeu-se. O outro respondeu do agrado que queria, mas não foi. Representa também os judeus e gentios. Quando Jesus conta dos trabalhadores que trabalharam desde manhã, ele na hora, acho que era na hora 11ª, hora 9ª, o que é que ele fala, que encontrou pessoas, por que estão ansiosos? Não estava, não, ninguém nos assalariou, ninguém nos contratou, vamos trabalhar na minha vinha. Quando chegou o fim do dia, deu o mesmo salário a todos, e os primeiros trabalhadores fizeram ciúme. Também representa gentios e judeus. Então a Bíblia conta, Jesus vai mostrando esses contrastes entre gentios e judeus, gentios e judeus, gentios e judeus. O próprio Paulo, quando ele pregava, como ele era posto aos gentios, mas também Paulo era um homem nacionalista, era um homem patriota. Por isso que ele disse que sentia dor pelos judeus. O primeiro lugar onde Paulo ia era nas sinagogas. Já expliquei aqui o que eram sinagogas. Diferente do templo, que é o único que ficava em Jerusalém, no Monte Moriá. Monte Moriá é onde Abraão foi para sacrificar Isaac. E as sinagogas foram criadas quando o templo foi destruído. Não no ano 70 depois de Cristo pelos romanos, porque o templo foi destruído antes, no ano 586 antes de Cristo pelos babilônicos, quando eles são levados pelo cativeiro. Vocês estão a entender isso? Como o templo foi destruído, eles foram levados para longe da sua terra, então criaram as sinagogas, que é lugar de estudo.
Ontem também eu falei para vocês sobre seitas ou movimentos do judaísmo. Também vocês podem falar de partidos políticos religiosos judaicos. Falamos ontem sobre os fariseus, que significam os separados, conhecidos pela observância rígida, não apenas da lei escrita, mas da tradição oral. Vocês lembram quando eles falaram a Jesus, por que os discípulos comem sem lavar as mãos? E Jesus disse, vocês invalidaram a lei de Deus por causa de vossas tradições. Essas tradições orais, que depois foram incorporadas nas tradições que hoje chamamos de Kabbalah, fazem parte da Kabbalah judaica. Tradições orais, interpretações místicas da Torá. Falei também que os judeus que existem hoje, na verdade, são uma sequência dos fariseus, porque se os fariseus eram esse grupo que eu falei, da classe média, que recrutavam quem quisesse ser fariseu, já os saduceus eram o partido religioso aristocrático, falei, da classe alta, que emergiu no período interbíblico, que vai do Antigo ao Novo Testamento. O período dos saduceus era formado principalmente, esse partido, por famílias de sacerdotes. E vocês viram que os sacerdotes é que julgam Jesus e levam ele para o poder político, eles tinham muita influência no poder político. Mas quando o templo é destruído, então cessam os sacrifícios, cessam a classe sacerdotal e os saduceus, ficando apenas os fariseus que continuam com sinagogas posteriormente em outras partes do mundo. E tinha um outro grupo que a Bíblia não cita, mas que existiu naquele tempo, que é os essênios. Falei que em 1947 foi encontrado manuscritos por um pastor de ovelha, como a ovelha entrou numa caverna, numa gruta, e ele encontrou manuscritos na caverna de Qumran. E esses manuscritos eram guardados pelos essênios. Essênios que viviam afastados da sociedade no deserto. Perdão, concentrados em estudar a Torá, em jejuar, tinham uma vida ascética. Asceticismo tem a ver com uma vida rígida de jejum e ficavam em rezas. Disse que Jesus nunca falou mal dos essênios, falou, ai de vós, escribas e fariseus, já teve debate com os saduceus. Uns dizem que Jesus tinha mais ensinamentos ligados aos essênios, que João Batista também foi essênio. A Bíblia não fala nada sobre isso. Jesus não pertenceu a nenhum desses movimentos do judaísmo no seu tempo. É claro que ele cresceu nas sinagogas. Os ensinamentos de Jesus foram muito parecidos aos dos fariseus. Assim, do ponto de vista teológico, analisando entre os fariseus e os saduceus, os fariseus estavam mais perto da verdade, porque os fariseus acreditavam no que nós hoje chamamos de Antigo Testamento, mas que os judeus chamam de Tanakh, que escreve-se Tanakh. A Tanakh é a Bíblia dos judeus, que faz parte a Torá, o Antigo Testamento, a Torá, os profetas escritos. O problema de Jesus com os fariseus era a hipocrisia. Por isso Jesus falou, quando vocês orarem, não sejam como os fariseus hipócritas, que oram para serem vistos pelos homens. Então o problema de Jesus está aqui, nessa demonstração externa da religião, quando dentro estão vazios. Jesus também os compara com sepulcros caiados, que por fora tem flores, mas por dentro osso podre e mau cheiro. E também diz, quando vocês jejuarem, não sejam como os fariseus. E você tem aí os herodianos. Eram os defensores da dominação romana na Palestina. Quer dizer, os herodianos, a Bíblia também fala dos herodianos, era um grupo que defendia a dominação romana, porque Herodes foi colocado aí pelos romanos. Diferente dos zelotes. Os zelotes eram um grupo radical dos fariseus que viam Deus como o único soberano, que se opunham ao domínio romano. Enquanto que os herodianos eram a favor do domínio romano sobre os judeus, os zelotes eram um grupo, hoje em Angola chamamos revus, e eles andavam armados com faca e se opunham aos judeus que pagavam tributo aos romanos. Eles eram contra. E Jesus tinha um discípulo chamado Simão, o Zelote. Pedro também cortou a orelha de Malco. Pode ser que Pedro antes tenha sido um zelote.
Zelotes eram aqueles mais radicais. Os escribas não eram uma seita. Os escribas eram um grupo de profissionais chamados doutor da lei, eles que compilavam a lei. Então, resumindo e concluindo, Jesus é a pedra angular que os edificadores rejeitaram. Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. Bem, o King perguntou aqui se eu estou atento, enxergando as questões. As questões, hoje, quem quiser pode ligar. Primeiro eu vou atender o telefonema, depois é que vou ler. Não estou além da nada, senão vou me distrair. Então, o Nelvio já está do outro lado, não? Vamos lá para o Nelvio aí, um momento só. Monteiro. A paz do Senhor, Nelvio, como está? Está tudo na graça, pastor. Pastor, como está? Também estamos na graça do Senhor Jesus. Nelvio, muito obrigado pela sua participação hoje. Eu quero passar a bola para você. Tem-se visto muita. Deixa por aqui o nome de quem está em linha. Está aí, eu, Nelvio Lemos. Tem visto-se hoje muitos cristãos a incorporarem no céu das igrejas a Arca da Aliança, réplica da Arca da Aliança, réplica da Menorá, que é o castiçais, 7 castiçais de ouro, o uso do talit, que é aquele pano usado pelos deus para orar, peregrinações a Israel. O que é que está para dizer sobre isso? Primeiramente, pastor, agradeço a oportunidade, não é? E aproveito para saudar também de forma extensiva a todos os irmãos que estão aí no live conosco. Indo diretamente à questão que o pastor coloca, concernente à questão da utilização dos elementos judaicos hoje por parte dos cristãos, pastor. Primeiramente, eu começaria por dizer que isso revela uma fraca doutrinação, nos princípios cristãos. E segundo, também a percepção que eu fico é que é para passar, é sobre pretensão de uma espiritualidade, que na realidade é uma falsa espiritualidade, é para passar uma ideia não é de espiritualidade, mas que na realidade é uma falsa espiritualidade. Por quê? Porque se vermos bem, esse problema dos judaizantes parece ser novo, mas de facto não é. Este problema dos judaizantes é um problema já antigo. É tão antigo e é um facto que Paulo, ao escrever para a igreja da Galácia, eu convidaria aqui os irmãos a lerem a carta aos Gálatas, mais especificamente no seu capítulo 2, a partir do verso 18 e o verso 19. Paulo escreve essa carta exatamente por conta desse problema dos judaizantes. E o que me preocupa, pastor Cianuque, não é propriamente só o que se vê aparente, ou seja, a questão inicial. A mim o que mais me chama a atenção é o que está por detrás disso, ou seja, o chamado pano de fundo. Porque quando nós, vou dizer assim nós, né, enquanto cristãos, adentramos para esse tipo de práticas, nós colocamos em xeque muita coisa. E um dos primeiros aspectos que nós colocamos em xeque é a suficiência da obra redentora de Cristo. E eu costumo dizer que tem coisas que não se negociam enquanto cristãos. E essa é uma delas. Nós hoje em dia vemos pessoas a usarem talites. Eu, por acaso, já há algum tempo em conversa aqui em casa com alguns amigos e com a minha esposa, eu falava acerca disso, né? Vemos pessoas, por exemplo, a irem para Israel e buscar areia de Israel e buscar óleo de Israel, mas essas pessoas, na realidade, não têm um alicerce naquilo que são as doutrinas fundamentais cristãos. Porque quem tem um alicerce, quem realmente foi bem doutrinado, ele consegue ter uma clara compreensão, não é, de todos os aspectos em torno da salvação. Ele consegue compreender o que é justificação, ele consegue compreender o que é redenção, ele consegue compreender o que é adoção.
Então, quando ele olha para Israel, sem desprimor aqui aos judeus, ele consegue compreender qual é a posição do judeu e qual é a posição do cristão. Então, não há aqui espaço para um cristão voltar para as práticas da antiga aliança. Não há espaço para um cristão observar novamente aqueles preceitos da lei mosaica. Porque senão estaríamos aqui a reconstruir, conforme Paulo disse, não é? Aquilo que já se destruiu, aquilo que já se derribou. E esse é o meu contributo, pastor, com relação ao tema. Estarei aqui ainda, não estarei aqui ainda do outro lado, a acompanhar atentamente. E se tiver oportunidade, volto a entrar em contato cada vez para os outros irmãos poderem falar, pastor. Boa, Nélvio. Muito obrigado, muito obrigado. Muito feliz aí pela sua participação. Amém, pastor. Amém. Bem, vocês viram aqui a participação do Nélvio Lemos. Olha, o Nélvio, ele nem me autorizou a falar isso dele, mas eu vou falar aqui. O Nélvio veio da Igreja Universal do Reino de Deus. Para vocês verem um comentário dele, assim, com cabeça, tronco e membro, com um conteúdo teológico, ele teve que ir à busca. Hoje o Nélvio é estudante do curso superior de teologia. Ele estuda na FATAD. Há algum tempo também, já há quase um ano, que o Nélvio também está comigo no meu grupo de mentoria. A gente troca muitas impressões, partilha muito. E eu estou vendo muito desenvolvimento no Nélvio. E, Nélvio, você tem que criar uma página. Angola precisa vos ouvir. Angola precisa ouvir esse conteúdo que vocês têm. Como aquela passagem que diz que a natureza clama a manifestação dos filhos de Deus. Porque senão vamos ser engolidos por esses indivíduos que estão a trazer elementos não próprios do cristianismo. Como disse o Nélvio, sem desprimor ao judaísmo, porque Paulo diz que eu também sou judeu. E o meu desejo é que todo Israel seja salvo. Paulo recorda a oração, o pedido de Moisés no monte, e quando Deus falou a Moisés, olha, o teu povo está mal, fez bezerro de ouro, eu vou exterminá-los, vou fazer de você uma grande nação. Se Moisés fosse uma pessoa ambiciosa, dizia, ainda bem, vai, faz. Moisés falou, lembra-te, Senhor, da tua aliança com Abraão. E o que é que os egípcios vão falar de ti? Na verdade, Deus estava a testar. Uns dizem que, Deus não tinha sabedoria, até Moisés aconselhou e tal. Não, Deus estava a testar Moisés. E Moisés disse, se não perdoas esse povo, peço, risca o meu nome do teu livro. Deus não disse que ele não risca o nome do livro, disse, não, riscarei quem pecar contra mim. Você não. E Paulo também disse que eu preferia ser separado de Cristo se isso permitisse que meus irmãos fossem salvos. E Paulo começa a apresentar os privilégios de judeu. São deles os oráculos, os profetas, os sacerdotes, a aliança, a Torá, as festas. Tudo isso Deus é o privilégio dos judeus. Mas eles caíram. Tropeçaram aonde eu estou aqui? Na pedra de tropeço. Olha aqui, já dizia o salmista, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina, Salmo 118, 22. Olha o que Pedro vai dizer em Atos. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta como pedra angular. Quer dizer que quando os discípulos de Jesus se convertem, passam a ter uma outra percepção da Tanakh, que é o Antigo Testamento. Vocês estão entendendo? Por exemplo, quando Paulo olha para aquela passagem de Davi a dizer que não deixarás a minha alma nefesh no Hades, nem deixarás o meu corpo ver a corrupção. Pedro diz, varões irmãos, o profeta Davi quando orou isso, certamente não falava dele mesmo, porque até hoje, vocês conhecem o túmulo dele? Lhe deixaram lá? Então certamente falava daquele que ressurgiu. Quer dizer, os apóstolos ganharam outra compreensão do próprio Antigo Testamento, coisa que os judeus incrédulos não tinham. Quando Jesus entra na sinagoga, lê o texto de Isaías que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. E Jesus diz, hoje está a se cumprir isso nos vossos olhos. Pegaram pedra e Jesus teve que fugir da janela para apedrejá-lo, porque era uma blasfêmia.
mas eles não liam o Antigo Testamento à luz de Cristo. Cristo lia a Tanar à luz de si mesmo. Quando ele olhava para o evento de Jonas, que aqui falei, Jesus olhava Jonas, mas entendia que Jonas era um tipo dele. Por isso ele disse, assim como Jonas teve 3 dias no ventre do peixe, eu, filho do homem, estarei 3 dias no ventre da terra. Assim como as pessoas saíram de longe para ver a sabedoria de Salomão, eis aqui quem é maior que Salomão. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado. Então, só judeu que tem coração para crer, aceitou a pessoa de Jesus Cristo. Olha que Pedro mais diz, chegando-vos a ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas se Pedro fala isso para judeu não convertido, para a religião judaica, é blasfêmia, vai ser apedrejado. Seria. Paulo também olha para aquela situação em que os judeus saem, os israelitas saem, o povo hebreu ainda sai do Egito e passam no muro. Paulo olha para aquele evento e quando eles chegam no deserto e eles bebem água da rocha, que Moisés fez a rocha, e Paulo diz que todos eles bebiam daquela pedra ou daquela rocha e aquela rocha era Cristo. Isso também não é para judeu entender. Ele está despertando a igreja, que aquela rocha que vocês leram aí é Cristo. Por isso, quando feriu a segunda vez, Deus falou, fala, ele feriu a segunda vez. O que aconteceu? Deus falou, você não vai entrar. Porque Cristo só foi ferido uma única vez. Depois você só fala. Então, a Epístola aos Hebreus mostra o quê? Mostra judeus cristãos querendo voltar para o judaísmo. Mas a Epístola aos Hebreus foi escrita para dizer, não façam isso, vocês vão decair da graça. Tudo aquilo foi um tipo, Cristo é superior. Alguém falou aqui, Cristo é superior. Mas hoje os cristãos estão a fazer quê? Estão a fazer aquilo que o autor aos Hebreus disse para não fazer. Indo no proselitismo judaico e trazendo, incorporando à igreja elementos da religião judaica. O que é tradição judaico-cristã? O que a igreja tem como padrão de moralidade? Como herança, é o padrão de moralidade. Esse padrão de moralidade de não adulterar, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do teu irmão, não dar falso testemunho, o próprio monoteísmo em si. Ou seja, existem elementos, você quando disse, a raiz judaica do cristianismo. Existe a tradição judaico-cristã, que é o padrão de moralidade que nós herdamos do judaísmo. Mas as festas, as cerimônias apontavam para Cristo. O altar do holocausto aponta para a cruz. Já falei isso ontem. Elementos que as pessoas usam hoje. Só o Nelvio ligou. Vocês têm que ligar. Liguem. Liguem. E participem. O talit é este manto que está aqui. É o manto de oração que separa o homem do mundo físico e o liga ao mundo espiritual. Ao olhar para ele, os judeus recordam das leis de Deus, da responsabilidade de obedecê-las, de que foram chamados para serem santos. Esses são elementos. Pode usar talit. Se rejeitou o Messias que Deus enviou para salvá-los, em vão uso do talit para a religião judaica. Estrela de Davi, você não encontra padrão, passagem bíblica, respaldo bíblico. Estrela de Davi ou estrela de Davi ou estrela de David, conhecida também como escudo supremo de Davi, é um símbolo em forma de estrela formada por 2 triângulos sobrepostos iguais, tendo uma ponta para cima e outra para baixo, utilizado pelo judaísmo. Isso não tem nada a ver com a igreja. Uns até usam bandeira, uns usam bandeira de Israel. Usam bandeira de Israel, né? É normal usar bandeira de Israel no púlpito. É normal quando é um culto de missões e você usa a bandeira de vários países para representar os países. Ou Israel é como qualquer um país. Os judeus precisam da salvação como qualquer um de nós, como chinês, maliano, angolano, português, brasileiro, congolês,
italiano, norte-americano, canadense, peruano, todo mundo é do mesmo jeito que os judeus. Hoje precisam da salvação. E os cristãos têm uma ideia mística, alguns cristãos, de que é preciso você ir ter com a aliança de Abraão, de Moisés, de um rabino judeu, para te abençoar, para você prosperar financeiramente, principalmente brasileiros e muitos angolanos. É o que é chamado de sionismo cristão. Investiguem o que é sionismo cristão. Perdão. O sionismo, existe o sionismo judaico, que é essa luta de Israel para ter o Estado soberano, e tem o Estado lá onde estão agora. E tem o sionismo cristão, que é aqueles cristãos que defendem o Estado político de Israel como sendo um elemento do cumprimento da profecia e que eles têm que submeter-se porque os judeus têm uma bênção especial da parte de Deus. Tá aí a Zulmira, escreveu: gratidão, pastor Sianuque. Obrigado, obrigado, Zulmira. Obrigado porque vocês estão sendo edificados. Aqui eu respondo todos os dias essa pergunta. O Pedro Cleto perguntou: teólogo Sianuque Monteiro, como faço para enviar estrelas? Estrelas é uma forma de vocês contribuírem com alguma finança no canal. Uma estrela só está habilitada para países que usam cartão de crédito. Você dá o número aí do seu cartão ou Visa. Quem está em Angola não tem Visa, não consegue mandar estrela. Então eu tenho falado, tem aí o meu WhatsApp, agora é público, eu recebo mensagens, tem um chat, tem a página. Mandam mensagem, peçam IBAN, você vai contribuir. É através dessas contribuições que nós já melhoramos as condições aqui Sonora. Embora o som não está perfeito ainda, porque eu estou num lugar vasto, não tem num estúdio equipado para abafar o som, mas já temos aqui uma cadeira confortável, um microfone confortável, e vocês vão contribuir para termos luz confortável, aquela luz grande, e temos uma câmera para melhorar a qualidade de imagem. E quando vocês partilham, vocês também vão fazendo com que mais pessoas conheçam a página, e habilitando agora chamadas, aí as nossas lives vão tendo melhor qualidade, vamos alcançando mais pessoas, e certamente as pessoas vão ser abençoadas. Hoje há um grupo que se chamam de o grupo dos sacerdotes, o sacerdócio no profetismo, que incorporam, eles incorporam elementos da religião judaica. Vocês veem que esses indivíduos defendem, uns até estão a defender sacrifícios de animais, uns até estão a defender sacrifício de animais. Não tem nada a ver com cristianismo. Não tem nada a ver com cristianismo. São indivíduos que estão a trazer bruxaria, todos esses indivíduos que estão nesse movimento novo do profético. Estão a trazer bruxaria, feitiçaria, estão a enfeitar com o nome de Jesus, de Deus e da Bíblia. Não tem nada a ver com cristianismo. Então, você que está liderando um ministério, você, irmã, você, irmão, que está na frente de uma obra, ouça o nosso conselho. Nós não estamos aqui para destruir, nós não estamos aqui para estragar, para mostrar, nós estamos aqui para ajudar. Você que está dirigindo uma obra, seja humilde, procura aqueles irmãos que têm um pouco de mais conhecimento que você, que têm mais experiência na obra que você, para que possam te instruir, você fazer uma obra. Não, tem igreja, tem aqui seitas, até que eu vejo aqui mesmo na minha cidade no Brasil. Você olha para aquilo, até é algo estranho. Bandeira de Israel. Taças lá com azeite. Talite. A menorá. Tem igreja, até eu chamo, alguém me identificou como igreja menorá. O que é isso, igreja menorá? Não desfaçam o trabalho que Cristo e que Paulo fizeram. Continuem, continuem. Agora vou ler vossos comentários. Eu já paro por aqui para deixar espaço. Olha, vocês estão escrevendo muito. Olha o texto bem grande aqui. Vamos ler lá, vamos ler. Peraí. Vamos ler aqui. Sacerdócio, a bruxaria mesclado com o evangelho. É a mensagem de Herodes de Jesus.
O que você vai ler agora são revelações de uma pessoa que eu conversei com ele e que já fez parte destas práticas e hoje se libertou. Também tirei uma parte do testemunho de um pastor nigeriano que preparava e consagrava outros pastores para essa prática e o mesmo sob forte ameaça saiu de lá. O que é o sacerdócio? É uma palavra bíblica que significa trabalho sagrado, exclusivo para o sacerdote ou missão eclesiástica. Ela é ativada, ela é corta. Vamos lá ver se continuamos a ler aqui. O teu comentário cortou. Zumira diz: cultuei durante anos em uma igreja que parecíamos mais judeus que os próprios judeus. No púlpito da igreja tinha 12 pedras, que segundo o pastor simbolizavam 12 tribos de Israel. Na parede da igreja estavam desenhados estrela de Davi. E o pastor ia todos os anos para Israel. Usava uma passagem bíblica que diz que todos os anos o sacerdote tinha de subir para Israel para o Senhor enviar bênção. Todas as festas de Israel nós comemorávamos, entre outros. Puxa vida. Graças a Deus que você saiu. Zumira, eu vou cortar esse seu comentário, vou postar. Não sei se o tal pastor vai te ameaçar. Eles gostam de ameaçar. É isso, são judaizantes. Aqueles não são cristãos. Eles recebem ensinamentos da Cabalá judaica. O que é a Cabalá judaica? São ensinamentos, são interpretações místicas, esotéricas da própria Torá. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver. Até os judeus hoje, quando olham para essas pessoas, que são prosélitos, eles chamam, ontem eu falei, Ben Noá. Ben Noá não é filho de Abraão, não. Para o judeu, ele é o Ben Noá, filho de Noé. Não deixou de dizer um gentio, é um prosélito. Mas nós que temos Cristo sabemos da verdade. A Zumira escreveu, pode postar, pastor, que treme folha. É assim mesmo, Zumira. Glória a Deus. Diz o Nelvio Lemos, isto não é digno de ser chamado de cristianismo. Esse é dito sacerdócio. É isso aí. Não, não é digno, não é digno. Não é cristianismo, não é. Boa. Não é cristianismo. Que bom, que bom. Vão comentando, vão comentando. Partilhem. Quem sabe que ainda não partilhou, partilha, partilha. Partilha. Glória a Deus. Que está a haver um despertamento em Angola. Abandonem. E aqui que nós também falamos de libertação. Você que fez parte de algum ritual desse sacerdócio, dos profetas que estão a se chamar de sacerdócio, fala conosco, nós vamos te orientar. Uns na inocência. Outros quase já não podem sair, já estão até ao pescoço. Mas você que está a ser abençoado com essas lives, Deus rico e poderosamente abençoe. E nós vamos estar juntos amanhã, com certeza. Lives aqui não vão parar e não param. Continua orando por nós e Deus te abençoe rico e poderosamente. Estamos juntos.